O dia que eu descobri que a minha amiga estava fazendo simpatia para conquistar o meu namorado. Eu conheci essa minha amiga na faculdade e logo no primeiro dia que nós conversamos, nós já pegamos amizade, trocamos número, começamos a conversar todos os dias. A gente acabou se aproximando tanto que eu levei essa amizade para minha vida. E assim, a minha família, graças a Deus, sempre teve uma condição de vida muito boa, tanto que meu pai deu meu carro, ele pagava a minha faculdade. E a minha amiga, ela mora somente com a mãe e elas passavam, assim, algumas necessidades. Tanto que por diversas vezes eu ajudei ela a pagar a mensalidade da faculdade para ela não desistir, para ela não parar. Eu ajudava ela na casa dela e a mãe dela sempre foi um amor e sempre foi muito grata por tudo que eu fazia por elas. E tudo que eu fazia realmente era de coração, porque eu gostava muito dela. Tanto que o dinheiro que eu emprestava, né, para ela pagar a faculdade, eu nunca quis pegar de volta. Enfim, até que eu conheci uma pessoa e eu comecei a ficar com essa pessoa. E tudo que acontecia, eu compartilhava com a minha amiga. E ela parecia, sim, estar muito feliz por mim. Até que ela descobriu que o boy que eu estava ficando era rico. E um certo dia, do nada, ela virou pra mim e falou assim: nossa, incrível como você tem sorte em tudo, né? Quem dera eu conseguir achar um boy bonito e rico. Eu achei, assim, meio estranho a fala dela, só que eu não levei pro coração. Meses depois, eu comecei a namorar com o meu namorado e eu fui apresentar ele pra ela, né? Ela pra ele. E por várias e várias vezes a gente saiu junto, ela saía com a gente pra barzinho, pra balada. Sempre que a gente saía pra algum lugar assim pra comer, a gente chamava e ela ia junto. E até então, eu fazia isso, eu chamava ela às vezes pra sair com a gente, porque eu confiava demais, eu nunca tinha visto assim nada de estranho, de diferente vindo dela, nem dele. Isso até o dia que o meu namorado me deu uma aliança. Depois que a minha amiga viu a minha aliança, tudo assim mudou no meu relacionamento. O meu namorado, ele sempre foi muito tranquilo, mas muito tranquilo mesmo. Ele não gostava de brigas, tanto que a gente não brigava por nada, porque ele era tão tranquilo que nem dava pra gente brigar. E do nada começamos a brigar muito, assim, tudo era motivo pra ele se irritar comigo, pra ele se estressar comigo. Eu não podia falar nada, que eu já via que ele ficava incomodado. Ele parou de fazer questão de sair comigo. Todo final de semana a gente saía e ele parou também, nem na minha casa ele ia mais. E isso foi me desanimando assim pra caramba, porque eu não entendia do nada, uma mudança assim do nada. Beleza. Um certo dia, minha amiga me mandou mensagem perguntando se eu poderia passar na casa dela pra buscar ela pra gente ir pra faculdade, porque nesse dia tava chovendo muito. E eu fui. Fui até a casa dela e ela falou que eu poderia esperar no carro mesmo porque ela já estava indo. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, ela falou que eu poderia esperar no carro mesmo porque ela já estava indo. Só que a mãe dela saiu lá fora, viu que eu estava esperando e ela fez questão que eu entrasse e esperasse lá dentro. E eu entrei. Quando eu entrei, a mãe dela falou que eu poderia esperar no quarto dela, porque na verdade não tinha sala. Então ela falou: espera lá que ela já tá saindo do banho. Entrei no quarto dela e ali eu fiquei esperando. Foi então que eu vi algo diferente, uma coisa estranha em cima assim da mesinha dela. Era um copo em cima de um prato branco e dentro desse copo parecia ter mel, tinha água e tinha um papel. Foi então que eu cheguei mais perto para poder ver. E quando eu cheguei perto que eu consegui ler, tinha nome, sobrenome e data de nascimento do meu namorado. Quando eu vi aquilo, eu me arrepiei e rapidamente eu já fui pesquisar o que era aquilo. E ali eu descobri que era simpatia para conquistar homem. Esperei ela sair do banho e eu perguntei para ela o que era aquilo. Quando ela viu que eu tinha visto, ela ficou extremamente sem graça e ela começou a gaguejar, falando que não era nada do que eu estava pensando, que era uma outra pessoa com o mesmo nome. Mas é óbvio que era pro meu namorado, até porque a data de nascimento era o mesmo. E sem falar sem falar nada pra ela, eu fui embora. Nesse dia eu não fui pra faculdade e eu fui direto pra casa do meu namorado pra contar o que eu tinha acabado de ver. E assim que eu cheguei na casa dele, eu comecei a conversar com ele, contei pra ele tudo que eu tinha visto e eu falei pra ele que era por isso que a gente tava brigando tanto e assim do nada. Só que ele começou a dizer que eu estava colocando culpa nos outros, em pessoas que não tinha nada a ver com o nosso problema. Ele começou a falar que eu era muito chata, que eu via defeito em tudo. E ali ele começou a falar muito bem da minha amiga, elogiar ela. Ele começou a falar que ela jamais faria uma coisa dessa, porque diferente de mim, ela tinha coração. E pela forma que ele estava falando dela, tão bem assim dela,
eu percebi que algo já tinha rolado entre eles. Olhei pra ele e perguntei pra ele: você já ficou com ela? E sem problema algum, ele me respondeu que sim. E depois disso, ele pediu pra que eu fosse embora. E eu fui. Gente, eu fui chorando tanto nesse dia. Mais eu chorava. Cheguei em casa, fui chorar no colo da minha mãe, fui conversar com a minha mãe. E minha mãe falou: bloqueia essa menina em tudo e se for preciso, a gente troca até de faculdade. Claro que nesse dia, acabou o meu relacionamento. E dias depois, a bonita colocou relacionamento sério com ele. E ele colocou relacionamento sério com ela em todas as redes sociais. E claro que as pessoas que me conheciam ficaram assim sem entender nada, né? Porque eles sabiam que ela era minha amiga, né? Sabia sobre ele. E começaram a me mandar print perguntando o que estava acontecendo, o que era aquilo. E foi assim que eu descobri que eles estavam namorando. Passou uns meses até que eu fiquei sabendo que o relacionamento deles estava assim extremamente tóxico. Tanto que a mãe dela, coitada, chegou a me ligar pedindo pelo amor de Deus para eu ajudar, para eu tentar conversar com a filha dela, porque eles brigavam tanto que ela tentava a todo momento matar ele também. Ela falava assim: conversa com a minha filha, por favor, tenta salvar ela desse relacionamento. E então eu perguntei para ela: por algum acaso a senhora sabe o que a sua filha fez para mim? E ela, com voz de choro, respondeu que sim, e que ela tinha muita vergonha por isso. Mas ela falou que ela estava pedindo a minha ajuda porque na vida inteira delas, eu fui a única pessoa que realmente ajudou elas de coração. Eu pedi desculpas a ela e falei que infelizmente eu jamais poderia ajudar. E ela entendeu, tadinha, ela até pediu perdão, chorou bastante comigo, sabe? Mas resumindo, os dois estão juntos até hoje, eles não conseguem se largar, mas eles também não conseguem viver em paz. E hoje eu já estou em outro relacionamento que, por sinal, graças a Deus por isso, porque eu amo tanto ele, gente, ele me faz tão bem. Eu finalmente achei uma pessoa que eu realmente amo e que me ama também. E depois disso, é claro que eu aprendi que a amizade é só na rua, não apresento meu namorado mais pra ninguém. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na Pepe Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Todo dia tinha uma fita amarrada em cada porta do meu carro. 4 fitas, uma em cada portinha. Todo dia eu tirava aquela fita e todo dia tinha a bendita da fita amarrada ali. E variava, tá? Era várias cores, tinha vermelha, amarela, verde, todo dia, cada dia era uma cor. Só que a minha casa, o meu carro, ele fica dentro da minha casa. Tipo assim, tem um portãozinho, fica ali na garagem, é aberto, mas fica. Ou seja, tinha um ser humano pulando o meu portão, aí já é perturbação da minha vida, e invadiram a minha casa, né? Já são 2 crimezinhos, tava pulando e amarrando essa fitinha, e eu não tava entendendo por quê. E não era um laço, era uma fitinha. Tudo começou num sábado, eu solteira na pista pro negócio, minha amiga me chamou e falou: bora pra praia. Praiou, eu falei praiou. Assim que eu saí de casa, abri a porta, fui pegar o meu Carrex. Quando eu vi, tinha 4. A primeira fita que eu vi foi a do carro que eu fui puxar, né, a porta. Aí sabe quando tu olha e fala assim: diabo é isso? Aí eu olhei assim, olhei pro ladinho, tinha outra. Na outra porta. Dei a volta, tinha outra e tinha outra. Eu achei aquilo muito estranho, olhei pra um lado, olhei pro outro. Só que na sexta-feira eu tinha ido pra uma baladex com umas amigas minhas. Eu falei: cara, elas estavam tão biruleide, mais louca que o Batman. Amarraram isso aqui de brincadeira, que eu não sei o que, tranquilo. Tirei todas as fitinhas, joguei no lixo, peguei meu carro e fui pra praia com a minha amiga. Curti a praia, vi uns gatinhos, beijei na boca, tomei água de coco, não sei o que, mate, voltei pra casa, parecendo um camarão com insolação no talo. Mas eu estava bronzeada. Fui dormir. No domingo, eu ia pra casa da minha mãe. Acordei novamente as 4 fitinhas. E aí eu falei: opa, isso daqui não foi as minhas amigas, porque elas não vieram comigo pra minha casa. Fiquei olhando aquelas fitinhas, tirei as fitinhas novamente e joguei fora. Aí fui pra casa da minha mãe e tal. Eu comentei com a minha mãe, né? Porque eu fiquei encucada com aquilo. Eu falei: mãe, umas fitinhas aqui que não sei o que, tá acontecendo isso, isso, isso. A minha mãe: ah, isso deve ser alguma criança fazendo algum tipo de brincadeira. Só que eu falei pra ela: mas o meu carro não tava na rua, tava dentro de casa, então tem alguém entrando. E aí ela falou pra eu ficar de olho, que é pra eu poder falar com a mãe das crianças, que ela jurou que era uma criança. E aí, gente, isso começou a acontecer todos os dias. Eu voltei pra casa, no dia seguinte eu fui trabalhar, acordei, tinha fitinha, tirei, joguei fora, voltei, tinha fitinha. Só que começou a acontecer durante o meu dia. Tipo, meu carro estava guardado lá na rua, na vaga, pra eu poder trabalhar. Quando eu saía pro almoço, tava lá a fitinha. Eu tirava, voltava pra trabalhar. Quando eu ia pra casa, tava lá a fitinha. No dia seguinte, acordava, tava lá a fitinha. Eu comecei a ficar assustada. E de onde é que tá vindo essas fitinhas? Aí eu
pensei, vou comprar uma câmera. Pedi a câmera pela internet, só que no tempo que eu tava esperando a câmera chegar, nem precisou da câmera. Estava eu em casa, assistindo uma televisão, quando eu comecei a escutar uma amiga minha me gritando: fulana, sai pra fora, que não sei o quê. Gente, quando eu saí, os comentários da blogueira. Quem tava me gritando era uma amiga minha que era minha vizinha. Parece que ela estava voltando da igreja, era de noitinha, e aí ela viu alguém pulando o meu portão e começou a vigiar. E viu essa pessoa amarrando a fitinha. Por quê? Porque eu tinha comentado com ela que isso tava acontecendo. Ela era muito minha amiga. Porque qual era a minha ideia? Como a câmera ainda tava chegando, falei pra ela: ó, se você vê, fica de olho aí. Se você vê alguma coisa, você me avisa. Não deu, outra menina lá começou a gritar: fulano, sai pra fora, sai pra fora, sai pra fora. Eu me assustei, achei que tinha acontecido alguma coisa pra ela e saí pra fora. Gente, quando eu abri a porta da minha casa, meu carro ficava logo em frente. Era tipo um quintalzão e meu carro ficava logo em frente. Tinha uma menina na minha casa, ela tinha pulado e ela estava amarrando a fitinha. Só que quando ela viu, ela tomou um susto. E aí ela ficou olhando pra minha cara, assim, olhando pra cara da minha amiga. Ela tentou pular o portão, só que, pô, ela foi muito jumenta. Eu tava de um lado, a minha amiga tava do outro. Se ela pulasse, minha amiga pegava ela. Se ela ficasse, eu pegava ela. Aquela negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Era mais ou menos isso. Só que ela assustou e tentou pular. E aí eu fui em cima dela, agarrei ela pela camiseta e falei: vai ficar aqui e vai me falar que diabo que é essas fitinhas. Só que tava meio escuro e eu não consegui ver o rosto dela. Quando eu puxei ela pela camiseta, que eu peguei ela, que eu olhei, aí eu reconheci quem que era. Lembra que eu falei pra vocês que eu estava solteira? Pois bem, eu estava solteira porque eu tinha tomado um pá de chifre tão grande do Jurandir. Cheguei na casa dele e ele tava enhanhando com quem? Com a dita cuja que tava amarrando as fitinhas no meu carro. E aí eu não aceitei a galha, obviamente, terminei com ele, só que ele não queria terminar. Falava que me amava, que errou foi moleque, que ele ia mudar, que ele queria continuar, que não sei o quê. Eu não quis, ele meio que começou a ficar com ela e ela tá doida pra poder começar um relacionamento com ele, só que ele não quer porque ele fica correndo atrás de mim. Então o que aconteceu? Ela ficou insistindo e ele meio que tá numa ficada séria com ela. Só que parece que não tá dando muito certo. E eu falei: ó, você vai me falar agora o que você tá fazendo aqui? Você já botou chifre na minha cabeça, eu não te dei uma peia, porque quem me deve respeitar ele não é você. Você tá entrando na minha casa, tá me seguindo no meu trabalho, o que tá acontecendo? A menina começou a se sacudir, se soltou, né, falando que não me devia satisfação, que não me devia explicação. Eu falei: você me deve sim, que você tá invadindo a minha casa. Então, ou você me fala, e aí você vai pra sua casa, no máximo leva umas bolachas, ou eu vou chamar a polícia, você vai sair daqui, que eu vou fazer uma denúncia que você tá invadindo a minha casa e tal, perturbando a minha paz, não sei o que. Aí ela arregaçou o olho, ficou desesperada, porque ela não achou que eu fosse descobrir. E aí ela perdeu as estribeiras, a menina deu o show da Xuxa dela, começou a berrar, falando que ela estava fazendo isso, mas que isso era culpa minha, porque ela queria que o meu ex, o Jurandir que me chifrou, me esquecesse, porque ela está num relacionamento com ele, fontes de cabeça dela, mas que ele só fala de mim. E aí ela simplesmente fez uma simpatia, eu não sei que diabo de onde ela tirou isso, e ela tinha que amarrar a fitinha nas quatro portas dos meus carros, meus carros, que eu iria sofrer um acidente e ir de arrasta. E aí na cabeça dela, isso ia fazer ele me esquecer. A menina tava tentando fazer o ir de arrasta com simpatia, amarrando fitinha no meu carro. Dei-lhe com a cabeça dela no meu carro, quase amassou meu carro. Dei-lhe umas bolachas dela, botei, joguei ela pra fora e falei que se ela chegasse perto da minha casa de novo, eu ia dar nela. Fui na igreja com uma amiga minha, né, fazer ali uma oração, uma sessão de descarrego, fiz uma limpeza na minha casa e foi isso. Agora vê se pode.